Uma sensação que atinge quase toda pessoa que está prestes a subir de nível. Uma sensação silenciosa, incômoda, persistente. A sensação de que você ficou para trás. Você olha para a sua idade, olha para suas finanças, olha para o tempo que já passou, olha para outras pessoas aparentemente na frente, e algo dentro de você começa a pressionar. Eu deveria estar mais longe, já era para ter dado certo. Eu perdi tempo demais. Essa narrativa parece lógica, mas ela é perigosa, porque quando você acredita que está atrasado, você começa a agir com pressa emocional. E pressa emocional quase sempre destrói construção sólida. Napoleon Hill estudou centenas de homens que construíram fortunas extraordinárias, e há algo que pouca gente fala sobre eles. Muitos pareciam fracassados por longos períodos. Fracassaram repetidas vezes. Quebraram. Erraram decisões. Perderam oportunidades. Se alguém olhasse para eles naquele momento, diria com convicção: está atrasado. Mas não estavam atrasados. Estavam sendo estruturados. Existe uma diferença brutal entre atraso e maturação invisível. Atraso é estagnação sem aprendizado. Maturação invisível é crescimento interno sem aplauso externo. E quase sempre, quem prospera de verdade passa por anos de maturação invisível. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você não está parado. Você está absorvendo. Não está estagnado. Está consolidando. Não está perdendo tempo. Está formando base. Mas como base não aparece no extrato, você chama de atraso. O mundo moderno criou uma obsessão por velocidade. Velocidade de crescimento, velocidade de resultado, velocidade de validação. Mas prosperidade sólida não responde à velocidade. Responde à estrutura. Imagine duas pessoas. A primeira cresce rápido demais, ganha dinheiro rápido demais, expande rápido demais, mas não desenvolveu disciplina, não desenvolveu inteligência emocional, não desenvolveu controle de impulso. Quando enfrenta a pressão, colapsa. Agora imagine a segunda pessoa. Ela demora mais, apanha mais, erra mais, recalcula mais, mas aprende. Aprende a suportar a perda, aprende a administrar risco, aprende a controlar emoção, aprende a não agir por impulso. Quando cresce, sustenta. Qual das duas está realmente atrasada? Talvez sua trajetória tenha sido mais lenta porque precisava ser mais sólida. Talvez você não estivesse preparado antes para administrar um nível maior. Talvez o que você chama de demora foi treinamento psicológico. Napoleon Hill dizia que riqueza exige mais que desejo. Exige capacidade de suportar responsabilidade. E responsabilidade pesa. Se você não desenvolve estrutura interna antes, o peso da expansão te derruba. Você começa a perceber algo nos últimos tempos. Você já não reage como antes. Já não entra em pânico com qualquer instabilidade. Já não toma decisões financeiras apenas para aliviar a ansiedade. Você pensa antes de agir. Você analisa risco. Você calcula impacto. Isso é atraso? Ou é maturidade emergindo? Você já não se deslumbra facilmente com promessa rápida. Já não acredita em atalhos milagrosos. Já não sente necessidade de provar nada para ninguém. Isso é estrutura. Mas como o dinheiro ainda não explodiu, você se sente atrasado. Existe uma armadilha mental poderosa acontecendo. Você compara seu bastidor com o palco dos outros. Você vê resultado final de alguém, mas não vê o processo invisível. Não vê as dívidas ocultas. Não vê as crises emocionais. Não vê os riscos mal calculados. Não vê o desgaste interno. Você vê a vitrine e compara com sua oficina. Isso gera falsa sensação de atraso. Napoleon Hill alertava sobre comparação constante. Ele dizia que energia mental dispersa enfraquece propósito. Quando você compara excessivamente, você desvia foco do seu processo. E sem foco, não há construção consistente. Talvez o seu tempo não seja o mesmo do outro. Talvez sua construção exija outra profundidade. Talvez sua vida esteja sendo organizada para algo maior que você ainda não enxerga. Existe algo que quase ninguém entende. Prosperidade sustentável não nasce quando você quer. Nasce quando você está compatível. Compatível com pressão. Compatível com responsabilidade. Compatível com gestão. Compatível com expansão. Se você tivesse recebido o que deseja há 5 anos, você sustentaria se fosse brutalmente honesto? Talvez não. E isso não é vergonha. É maturidade reconhecer isso. Talvez a vida estivesse te preparando, te ensinando a não agir por impulso, te ensinando a suportar desconforto, te ensinando a persistir mesmo sem aplauso, te ensinando a construir mesmo sem reconhecimento. Porque quem constrói sem aplauso, constrói para durar. Você começa a perceber uma mudança silenciosa. Você não quer apenas ganhar mais. Você quer organizar melhor. Você não quer apenas crescer. Você quer sustentar crescimento. Você não quer apenas renda. Você quer patrimônio.
Essa mudança mental é gigante, e ela não acontece em pessoas atrasadas. Acontece em pessoas que estão evoluindo. Existe um ponto onde você precisa parar de se perguntar por que ainda não aconteceu e começar a perguntar: estou mais preparado do que antes? Se a resposta for sim, você não está atrasado. Você está avançando, mesmo que o mundo ainda não tenha percebido. O atraso que te incomodava pode ser, na verdade, a prova de que você está amadurecendo. E amadurecimento não é espetáculo, é processo. Mas ainda, existe algo mais profundo que precisamos quebrar. Porque a sensação de atraso não nasce apenas da comparação. Ela nasce do medo de que talvez você não consiga. Existe algo ainda mais profundo por trás da sensação de atraso. Não é apenas comparação, é a distorção da urgência. Você sente que precisa acelerar. Precisa recuperar tempo, precisa compensar anos, precisa correr atrás. E quando essa urgência não é bem administrada, ela gera ansiedade. Ansiedade gera impulsividade. Impulsividade gera decisões mal estruturadas. E decisões mal estruturadas criam novos atrasos. Percebe o ciclo? Você acredita que está atrasado. Age com pressa. Erra por agir com pressa. O erro gera frustração. A frustração reforça a crença de atraso. E o ciclo continua. Napoleon Hill falava sobre a importância da mente organizada. Ele dizia que riqueza exige pensamento claro e planejamento deliberado. Mas urgência emocional embaralha a clareza. Quando você sente que precisa correr, você deixa de analisar profundamente. Você começa a aceitar oportunidades mal avaliadas. Começa a fazer movimentos por medo. E movimento por medo raramente constrói patrimônio sólido. Talvez o seu maior avanço agora não seja financeiro, seja emocional. Você está começando a perceber que agir com desespero nunca funcionou. Que tentar compensar tempo perdido não constrói estrutura. Que tentar provar algo para o mundo não constrói base. Você começa a desacelerar internamente, não no sentido de desistir, mas no sentido de agir com consciência. E isso é maturidade estratégica. Existe um tipo de crescimento que é invisível. Ele acontece quando você aprende a controlar o impulso de reagir. Quando você começa a pensar antes de investir energia, quando você começa a avaliar antes de aceitar, quando você começa a escolher antes de se comprometer. Esse tipo de crescimento não é rápido, mas talvez sua vida estivesse te ensinando isso. Talvez você precisasse passar por frustrações para desenvolver paciência. Talvez precisasse sentir a dor de decisões precipitadas para aprender a calcular melhor. Talvez precisasse experimentar instabilidade para valorizar estrutura. Isso não é atraso, é formação. Formação emocional. Formação estratégica. Formação de mentalidade. Napoleon Hill dizia que a adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente. Mas o benefício só aparece quando você extrai aprendizado. Se você passou por fases difíceis e hoje pensa com mais maturidade, você não está atrasado. E evolução precede prosperidade. Existe um ponto onde você precisa escolher qual narrativa vai sustentar: a narrativa da vítima do tempo ou a narrativa do arquiteto em formação. Se você escolhe a primeira, vive pressionado. Se escolhe a segunda, vive estruturando. E estruturar é muito mais poderoso que correr. Talvez o tempo não estivesse contra você. Talvez estivesse refinando você. Talvez estivesse removendo ilusões. Talvez estivesse quebrando arrogância. Talvez estivesse fortalecendo sua tolerância ao desconforto. Porque prosperidade não é apenas ganhar dinheiro. É sustentar pressão. E pressão exige estabilidade interna. Você já percebeu que lida melhor com incerteza hoje? Que reage menos impulsivamente? Que pensa mais no longo prazo? Isso é estrutura emergindo. E estrutura emergindo significa que você está se tornando compatível com algo maior. Mas existe mais, porque além da urgência emocional, existe o medo silencioso, que alimenta a sensação de atraso. O medo de que talvez você não consiga. Uma verdade que quase ninguém admite. Quando você sente que está atrasado, muitas vezes não é sobre tempo. É sobre medo. Medo de não conseguir. Medo de não ser capaz. Medo de que talvez você não tenha o que é necessário. Esse medo não grita, ele sussurra. Ele aparece quando você vê alguém prosperando. Ele aparece quando surge uma oportunidade maior. Ele aparece quando você pensa em expandir. E ele pergunta: e se eu não dar conta? Esse medo cria um mecanismo inconsciente. Para não enfrentar a possibilidade de falhar grande, você convence a si mesmo que está atrasado. Porque é mais confortável acreditar que o problema foi o tempo, do que admitir que você teme sua própria expansão. Napoleon Hill estudou profundamente o medo. Ele identificou o medo da pobreza como um dos mais paralisantes. Mas existe algo ainda mais profundo: o medo da responsabilidade.
Porque responsabilidade aumenta quando você prospera. Mais dinheiro exige mais gestão. Mais visibilidade exige mais postura. Mais crescimento exige mais liderança. E liderança exige estabilidade emocional. Talvez você esteja mais preparado do que imagina, mas seu sistema emocional ainda tenta te manter na zona conhecida. Existe uma parte do cérebro que prefere segurança previsível a crescimento incerto, mesmo que a segurança previsível seja limitada. Por isso, muitas pessoas sabotam a expansão. Elas dizem que querem prosperar, mas quando a oportunidade real aparece, elas hesitam, questionam, adiam. Porque prosperar muda identidade. E identidade é algo que o cérebro protege. Se durante anos você se viu como alguém lutando, correndo atrás, tentando prosperar, significa abandonar essa identidade. E abandonar a identidade antiga gera desconforto. Você já percebeu que quando pensa em crescer muito, algo dentro de você fica tenso? Não é falta de desejo. É medo da nova versão que você terá que se tornar. Talvez você não esteja atrasado, talvez esteja no limiar da mudança de identidade. E mudança de identidade é o ponto mais delicado da jornada, porque você começa a não se reconhecer totalmente na versão antiga, mas ainda não se sente completamente na nova. Esse intervalo gera insegurança. Você se sente deslocado, nem totalmente pequeno, nem totalmente grande, nem totalmente limitado, nem totalmente expansivo. E essa zona intermediária pode ser confundida com atraso. Mas na verdade, é transição. Napoleon Hill falava sobre definiteness of purpose, definição clara de propósito. Mas antes da definição externa, existe definição interna. Você precisa aceitar que está pronto para crescer, aceitar que pode lidar com mais, aceitar que pode administrar expansão, aceitar que pode sustentar responsabilidade. Se você ainda se vê como alguém frágil, sua mente vai evitar crescimento. Se você começa a se ver como alguém estruturado, sua mente começa a permitir expansão. Talvez os últimos anos tenham sido exatamente sobre isso. Fortalecer sua mente, fortalecer sua disciplina, fortalecer sua capacidade de suportar pressão. Você já não desmorona como antes. Já não entra em desespero com qualquer imprevisto. Já não age impulsivamente só para aliviar a ansiedade. Isso é força silenciosa. Mas como não veio acompanhado de explosão financeira imediata, você chamou de atraso. Existe algo importante aqui. Você pode estar mais pronto do que imagina, mas ainda está acostumado a se ver como alguém que ainda está tentando. E enquanto você se vê tentando, não se vê preparado. Talvez a mudança que falta não seja financeira, seja mental. Você precisa começar a se enxergar como alguém que está construindo patrimônio, não alguém que está sobrevivendo, porque identidade molda comportamento e comportamento molda resultado. Se você se enxerga como sobrevivente age defensivamente, se enxerga como construtor age estrategicamente. Talvez o medo silencioso esteja te fazendo subestimar sua própria evolução. Talvez você esteja mais estruturado do que reconhece. Talvez esteja pronto para um nível que ainda não assumiu internamente. Mas antes que essa expansão aconteça, existe mais um obstáculo a enfrentar: a comparação estratégica com quem já está na frente. A ilusão de que os outros estão na sua frente. Existe uma armadilha mental extremamente sofisticada que sabota pessoas em fase de estruturação. A crença de que todo mundo já saiu do lugar, menos você. Você abre redes sociais, vê gente crescendo, vê gente faturando, vê gente viajando, vê gente expandindo, e sua mente cria uma narrativa automática. Eu estou ficando para trás. Mas essa comparação é construída sobre um erro estrutural. Você está comparando a vitrine editada dos outros com o seu processo bruto. Você está comparando o resultado visível com construção invisível. Você está comparando o capítulo 20 de alguém com o seu capítulo 7. Napoleon Hill estudou milhares de trajetórias de sucesso. E existe um padrão que quase ninguém percebe. Os períodos mais decisivos são invisíveis. São anos onde nada parece estar acontecendo externamente, mas internamente tudo está sendo ajustado. Mentalidade, postura, disciplina, estratégia, resiliência. Esses elementos não aparecem no feed, mas são exatamente o que sustenta crescimento duradouro. Você já percebeu que muita gente cresce rápido e só por isso repito, explode em um ano, some no seguinte, porque cresceu antes de estruturar. Você talvez esteja vivendo o contrário, estruturando antes de crescer. E isso parece lento, mas é poderoso. Existe algo ainda mais profundo nessa comparação. Você está comparando a linha reta ideal com a realidade orgânica. A realidade não é linear, ela é irregular. Tem avanço, tem pausa, tem recuo estratégico, tem reestruturação. Mas quando você só enxerga o avanço dos outros, ignora as pausas que eles viveram, ignora as perdas que eles ocultaram, ignora os erros que não foram divulgados, ignora as crises que não foram compartilhadas. Você vê apenas o recorte conveniente e começa a duvidar do seu próprio processo. Mas aqui está uma pergunta que você precisa enfrentar com maturidade.
Se você tivesse a oportunidade de trocar de trajetória com alguém que parece na frente, você aceitaria trocar também os riscos que essa pessoa correu, as decisões erradas, as noites sem dormir, as dívidas ocultas, as pressões internas? Talvez não, porque muitas vezes o crescimento que parece bonito externamente é sustentado por tensão interna intensa. Você pode estar construindo algo mais estável, mais calculado, mais estruturado. Isso não chama atenção imediata, mas sustenta no longo prazo. Existe uma diferença brutal entre crescer para impressionar e crescer para permanecer. O primeiro é rápido. O segundo é sólido. Você já não sente mais vontade de provar nada para ninguém como antes. Já não sente necessidade de exibir movimento. Já não sente impulso de anunciar cada passo. Isso é maturidade silenciosa. E maturidade silenciosa quase sempre precede prosperidade sólida. Napoleon Hill falava sobre propósito definido. Mas propósito definido exige foco. E foco exige ignorar distrações. Se você está constantemente medindo sua velocidade pelo ritmo dos outros, você perde clareza, perde consistência, perde energia mental. Talvez o que esteja acontecendo agora seja um refinamento da sua independência psicológica. Você começa a não se abalar tanto com o crescimento alheio. Começa a entender que cada trajetória tem seu ritmo. Começa a aceitar que seu tempo não é o tempo da comparação. Isso é força mental. E força mental é ativo invisível. Você pode não estar explodindo financeiramente ainda, mas está consolidando estabilidade emocional. E estabilidade emocional é o que impede decisões impulsivas quando a oportunidade real aparecer. Existe algo importante aqui. Você não precisa correr para alcançar ninguém. Precisa alinhar a estrutura para sustentar seu próprio crescimento. Porque prosperidade verdadeira não é corrida, é compatibilidade. Compatibilidade entre mentalidade e nível. Compatibilidade entre disciplina e expansão. Compatibilidade entre responsabilidade e resultado. Talvez você esteja se aproximando desse ponto de compatibilidade, mas ainda precisa romper uma última crença profunda. A ideia de que seu passado define sua velocidade futura. O passado não define sua velocidade futura. Existe uma crença silenciosa que prende muita gente na sensação de atraso. A crença de que, porque demorou até aqui, continuará demorando. Você olha para sua trajetória e pensa, se levou tanto tempo até agora, talvez eu simplesmente não tenha ritmo. Mas essa conclusão ignora algo fundamental. O passado foi período de formação. O futuro pode ser período de aceleração. Existe uma diferença brutal entre fase de aprendizado e fase de expansão. Durante o aprendizado, voca era mase. Testa mais, falha mais, recalcula mais. Mas quando a base está pronta, a velocidade muda. Napoleon Hill observou isso repetidamente. Muitos homens que ele estudou passaram anos aparentemente estagnados. E depois, experimentaram um crescimento exponencial. Mas esse crescimento não foi sorte. Foi maturidade acumulada. Você talvez esteja acumulando experiência, acumulando leitura de cenário, acumulando percepção de risco, acumulando clareza. E clareza acelera a decisão. Quando você começa a entender melhor o jogo, você perde menos tempo. Erra menos por impulso e escolhe melhor. Isso, naturalmente, aumenta a velocidade. Talvez você ainda esteja se julgando pela sua versão de anos atrás, mas você não é mais aquela pessoa. Você já percebeu que pensa diferente? Que analisa diferente? Que reage diferente? Você já não toma decisões apenas para aliviar desconforto. Você calcula impacto. Isso significa que sua taxa de erro diminuiu. E quando a taxa de erro diminui, velocidade aumenta. Mas existe algo ainda mais profundo. Talvez você tenha passado por fases difíceis porque precisava quebrar ilusões. Ilusão de dinheiro fácil. Ilusão de atalho rápido. Ilusão de reconhecimento instantâneo. Essas ilusões são perigosas. Elas fazem pessoas correrem atrás de promessas vazias. Você talvez tenha sido protegido por frustrações. Frustração dói, mas ela também direciona, ela ensina onde não investir energia. Ensina o que evitar, ensina o que não repetir. E cada erro que você não repete, economiza anos no futuro. Você pode não perceber isso agora, mas sua curva futura pode ser muito mais inclinada porque você já queimou etapas ilusórias. Existe um momento na vida de quem prospera onde tudo parece se alinhar. Mas esse alinhamento não é mágico. É resultado de anos de ajuste invisível. Você talvez esteja próximo desse ponto, porque já não se ilude fácil, já não entra em qualquer oportunidade, já não acredita em qualquer promessa, já não toma qualquer risco. Você se tornou seletivo, e seletividade é filtro de crescimento. Napoleon Hill falava sobre decisão rápida e mudança lenta, mas decisão rápida não significa impulsiva, significa baseada em clareza. Você está desenvolvendo clareza, e clareza encurta caminho. Talvez o seu passado não seja prova de lentidão, seja prova de preparação.
Talvez o que levou anos para aprender, agora permita anos de crescimento comprimidos. Existe uma lei silenciosa na construção de patrimônio. Quanto maior a base, maior a sustentação. Se você construiu base sólida, a expansão não será frágil. Mas ainda existe um ponto decisivo. Você precisa parar de se enxergar como alguém que está tentando recuperar tempo e começar a se enxergar como alguém que está prestes a entrar na fase onde a estrutura encontra oportunidade. E isso muda tudo. Porque quando você muda a identidade, muda comportamento. E quando muda comportamento, muda resultado. Na Part 5, vamos falar sobre o ponto exato onde a estrutura interna encontra oportunidade externa. E é aí que muitos chamam de virada. Mas não é virada, é convergência. Quando a estrutura interna encontra a oportunidade externa, existe um momento específico na jornada de quem prospera, que parece sorte para quem vê de fora. Mas não é sorte, é convergência. Convergência entre preparação interna e oportunidade externa. A maioria das pessoas enxerga apenas a oportunidade, não enxerga os anos de preparação invisível. Napoleon Hill estudou esse fenômeno repetidamente. Ele percebeu que oportunidades não aparecem de forma aleatória. Elas se tornam visíveis quando você desenvolve a capacidade de reconhecê-las. Isso muda tudo. Talvez oportunidades já tenham passado pela sua frente antes, mas você não estava pronto para identificá-las. Ou pior, identificou, mas não tinha estrutura para sustentar. Hoje é diferente. Você pensa diferente, avalia diferente, calcula, você não reage como antes. Isso significa que, quando a oportunidade certa aparecer, você vai enxergar e vai agir com estratégia. Existe algo muito poderoso acontecendo quando você desenvolve estrutura. Sua mente começa a operar em outro nível. Você deixa de focar apenas no curto prazo. Começa a enxergar movimentos mais amplos. Começa a perceber padrões. Começa a entender ciclos. Isso é maturidade financeira emergindo. E maturidade financeira é o que transforma oportunidade em patrimônio. Sem maturidade, oportunidade vira gasto. Com maturidade, oportunidade vira expansão sustentável. Talvez você tenha passado anos tentando forçar portas, forçando resultados, forçando o crescimento, mas agora você começa a perceber algo diferente. Você não precisa mais forçar tanto. Você precisa alinhar mentalidade com estratégia, alinhar disciplina com meta, alinhar foco com propósito. Quando esse alinhamento acontece, a energia dispersa diminui, e energia concentrada é poderosa. Napoleon Hill falava sobre energia direcionada. Ele dizia que quando a mente se concentra em um objetivo definido, o caminho começa a se organizar. Mas organização externa exige organização interna primeiro. Você já está mais organizado mentalmente do que há anos atrás. Você já não se deixa levar por qualquer distração. Já não entra em qualquer conversa improdutiva. Já não aceita qualquer proposta sem avaliar. Isso significa que sua mente está ficando mais estratégica. E mente estratégica reconhece oportunidade real. Existe um ponto exato onde preparação encontra cenário favorável. Esse ponto parece virada, mas não é evento isolado. É consequência acumulada. Você pode estar mais próximo disso do que imagina, porque já não está desesperado. Já não está correndo atrás de qualquer coisa. Já não está tentando provar valor. Você está estruturando valor. E quando o valor é estruturado, ele encontra mercado. Existe também um detalhe crucial. Quando você amadurece emocionalmente, sua relação com o risco muda. Você não evita risco por medo. Você calcula risco por inteligência. Isso faz diferença brutal, porque crescimento exige risco calculado, não risco impulsivo. Talvez sua vida estivesse te ensinando a diferenciar os dois. Você já sentiu que está mais paciente, mais estratégico, menos reativo? Isso não é atraso. É compatibilidade emergindo, e compatibilidade com crescimento é o que abre portas certas. Mas existe ainda um último ponto crítico. Você precisa estar disposto a agir quando a convergência acontecer, porque muitas pessoas se preparam. O momento em que você para de esperar permissão, existe um instante na vida de quem prospera, que não é visível externamente. Não é o primeiro milhão. Não é o primeiro grande contrato. Não é a primeira explosão financeira. É um instante interno. Um instante silencioso. É quando você para de esperar permissão. Permissão do tempo, permissão do passado, permissão das circunstâncias, permissão da validação externa. Você para de perguntar se já pode e começa a assumir que já está pronto. A maioria das pessoas passa a vida esperando o sinal verde do mundo, mas o mundo nunca dá sinal verde claro. Ele dá cenário. Quem decide avançar é você. Napoleon Hill falava que a decisão é o divisor entre quem observa e quem constrói. E decisão verdadeira não é emocional, é estrutural. Você não decide porque está animado. Você decide porque está preparado. E talvez você já esteja preparado há mais tempo do que admite. Mas o medo silencioso ainda pede confirmação externa.
Será que agora é a hora? Será que não é cedo demais? Será que não é tarde demais? Essas perguntas mantêm você na zona intermediária. Nem pequeno, nem grande, nem limitado, nem expansivo. Mas existe um ponto onde você percebe algo decisivo. Se continuar esperando sentir 100% de certeza, nunca avançará. Porque certeza absoluta não existe. Existe compatibilidade suficiente. E você já construiu muito mais compatibilidade do que reconhece. Você aprendeu a suportar frustração, aprendeu a sobreviver à instabilidade, aprendeu a recalcular rota, aprendeu a não quebrar emocionalmente diante de pressão. Isso é estrutura. E estrutura é exatamente o que sustenta crescimento real. O mundo não recompensa quem está desesperado. Recompensa quem está estruturado. Porque desespero gasta. Estrutura multiplica. Você já percebe que não reage como antes. Já não toma decisões apenas para aliviar a ansiedade. Já não aceita qualquer oportunidade só para não perder. Você avalia, você analisa, você espera o momento certo. Isso não é medo, é maturidade. Mas maturidade sem ação vira acomodação. E é aqui que muitos erram. Eles se tornam preparados, mas continuam se enxergando como não preparados. E essa autoimagem os mantém pequenos. Existe uma mudança brutal que precisa acontecer agora. Você precisa parar de se ver como alguém que está tentando e começar a se ver como alguém que está construindo. Porque quem tenta, vive em dúvida. Quem constrói, vive em direção. Você não está mais na fase da tentativa. Você já atravessou frustração suficiente. Já acumulou experiência suficiente. Já desenvolveu clareza suficiente. Talvez a única coisa que falta seja assumir identidade nova. Identidade de quem prospera. Identidade de quem lidera sua própria trajetória. Identidade de quem não pede desculpas por querer crescer. Identidade de quem não se encolhe para caber na expectativa dos outros. Porque prosperidade exige expansão de identidade, e expansão de identidade assusta. Você vai deixar para trás versões antigas, versões inseguras, versões reativas, versões que precisavam da aprovação de todo mundo. Mas você não é mais aquela pessoa. Se fosse, ainda estaria reagindo como antes. E você não tá. Você pensa diferente. Age differente. Tolera differente. Isso significa que a transição já começou. E aqui está o ponto mais importante de tudo. Você não está atrasado. Você estava sendo estruturado, e estrutura pronta não precisa mais de desculpa. Precisa de movimento estratégico. Existe uma energia diferente quando alguém decide internamente que não vai mais se tratar como pequeno. Não é arrogância. É alinhamento. Alinhamento entre potencial e postura. Entre capacidade e coragem. Entre maturidade e ação. Talvez hoje seja o dia em que você para de usar o tempo como justificativa e começa a usar sua estrutura como base. Talvez hoje seja o dia em que você entende que não precisa correr, mas também não precisa mais se esconder atrás da ideia de ainda não é a hora. Talvez a hora seja exatamente quando você para de duvidar da própria evolução. E existe algo que você precisa ouvir agora com clareza absoluta: o fato de você ter suportado o que suportou. O fato de você ter continuado, mesmo quando parecia lento. O fato de você ter aprendido com o erro, em vez de desistir. Isso já te colocou à frente de muita gente que só fala. Você não está no ponto inicial. Você está na fase de convergência. E quando convergência encontra decisão, aceleramento acontece. Mas não é explosão descontrolada. É crescimento sólido. É expansão sustentável. É prosperidade com base. Agora eu vou te dizer algo direto. Pare de se enxergar como alguém que ficou para trás. Você não ficou. Você foi preparado. E quem é preparado não implora oportunidade. Reconhece oportunidade. Aproveita a oportunidade. Sustenta a oportunidade. E constrói algo que não depende de aplauso. Hoje pode ser o marco silencioso da sua virada interna. Não porque algo externo aconteceu, mas porque algo interno se consolidou. Você entendeu que não estava atrasado. Estava sendo refinado. E refinamento precede crescimento sólido. Então pare de medir seu valor pelo calendário. Comece a medir pelo nível de consciência que você desenvolveu. Porque consciência é ativo invisível. E ativo invisível é o que constrói patrimônio visível. Se você continuar estruturando com essa maturidade, o crescimento não será acidente, será consequência. E quando ele vier, você não vai se assustar, vai sustentar. E aí, todos vão dizer: foi sorte. Mas você saberá: não foi sorte, foi estrutura, foi maturidade, foi preparação, foi decisão. E a partir do momento em que você para de esperar permissão, nada mais pode te manter pequeno. Nada mais pode te convencer de que está atrasado. Nada mais pode te impedir de assumir o próximo nível. Porque agora você sabe, você não estava atrasado. Você estava sendo preparado para prosperar. E isso muda tudo. Hoje você entende. Você não estava correndo atrás.
Você estava sendo moldado. O ferro não reclama da forja. Ele suporta o fogo. Ele suporta o impacto. Ele suporta o calor extremo, porque sabe que está sendo transformado. Mas o ser humano questiona o fogo, questiona o tempo, questiona o processo. Você passou pelo fogo, passou por frustração, passou por dúvida, passou por comparação, passou por noites silenciosas onde parecia que nada avançava. E ainda assim, você continuou. Isso não é atraso, isso é resistência. Isso é formação de caráter. Isso é construção de estrutura invisível. Você quer saber por que muitos quebram quando o dinheiro chega? Porque não passaram pelo processo que você passou. Quer saber por que muitos crescem rápido e desaparecem rápido? Porque cresceram antes de fortalecer base. Você não? Você está sendo preparado para sustentar. E sustentar exige maturidade. Maturidade emocional. Maturidade financeira. Maturidade estratégica. Você já não reage como antes. Já não entra em pânico, já não aceita qualquer coisa, já não se deslumbra com promessa rápida. Isso é evolução, mas você chamou de atraso. Hoje, essa narrativa morre. Você não está atrasado, você está alinhado. Alinhado com um nível que exige consciência, alinhado com uma fase que exige postura, alinhado com uma expansão que não pode ser frágil. O mundo não recompensa quem corre sem base, ele recompensa quem suporta a pressão. E você suportou. Suportou quando ninguém viu, suportou quando ninguém reconheceu, suportou quando parecia que estava sozinho. E isso construiu algo dentro de você que dinheiro nenhum compra. Autocontrole, clareza, disciplina, persistência. Você não é mais aquela versão impulsiva. Você não é mais aquela versão insegura. Você não é mais aquela versão que precisava de validação. Você está diferente. E essa diferença é a prova de que o processo funcionou. O tempo não te atrasou. Ele te refinou. Cada frustração que você viveu foi uma aula. Cada erro que você cometeu foi um filtro. Cada porta fechada foi um direcionamento. Você não foi bloqueado. Você foi redirecionado. Você não foi esquecido. Você foi fortalecido. Existe um ponto onde a mente desperta, onde ela entende que o atraso era ilusão e a preparação era real. Esse ponto é agora. Você não precisa mais se justificar, não precisa mais se comparar, não precisa mais medir sua trajetória pela régua de ninguém. Você está entrando em uma fase onde sua postura muda antes do seu extrato, onde sua identidade muda antes da sua renda, onde sua decisão muda antes do seu resultado. E quando a identidade muda, resultado segue. Hoje você faz um decreto interno. Você para de se enxergar como alguém que está tentando e passa a se enxergar como alguém que está construindo patrimônio, construindo legado, construindo estrutura, construindo domínio emocional. E domínio emocional é o que sustenta a prosperidade verdadeira. Você não foi atrasado, você foi forjado. Forjado para não quebrar quando crescer. Forjado para não se perder quando expandir. Forjado para não se sabotar quando prosperar. E agora, a fase muda. Porque quem é forjado não vive pedindo permissão, vive assumindo posição. Você não vai mais correr atrás do tempo. Você vai caminhar com estrutura. E estrutura gera avanço consistente. A partir de hoje, você para de usar o passado como peso e começa a usar o passado como prova. Prova de que você suporta. Prova de que você aprende. Prova de que você evolui. E quem evolui constantemente não fica pequeno. Esse é o ponto de virada invisível. Não o evento externo, mas o alinhamento interno. E quando o alinhamento acontece, o mundo começa a responder. O dia em que você para de ser Jeep e tratar como pequeno, existe uma linha invisível que separa dois tipos de pessoas. As que vivem reagindo e as que começam a comandar. Durante muito tempo você reagiu. Reagiu às circunstâncias, reagiu às dívidas, reagiu às comparações, reagiu às críticas, reagiu às pressões. Mas hoje algo muda. Hoje você percebe que reagir é postura de sobrevivência. E você não está mais em modo sobrevivência. Você está entrando em modo construção. Sobrevivência, pensa no mês. Construção, pensa na década. Sobrevivência busca alívio. Construção busca estrutura. Sobrevivência se desespera. Construção calcula. Você já percebeu que seu pensamento ficou mais estratégico? Que você já não age só para resolver o agora? Você começa a pensar em posicionamento. Começa a pensar em patrimônio. Começa a pensar em expansão sustentável. Isso não é atraso. Isso é mudança de nível mental. Mas existe um detalhe decisivo. Você ainda carrega a identidade antiga. A identidade de quem ainda está tentando. E enquanto você carrega essa identidade, você age abaixo do seu novo nível. Você precisa entender algo com força. Identidade cria limite invisível. Se você se vê como alguém pequeno, você automaticamente rejeita movimentos grandes. Se você se vê como alguém quase lá, você nunca se posiciona como já pronto.
Mas hoje isso termina. Você não é mais o que estava começando. Você é alguém que atravessou o processo. Você já caiu e levantou. Já recalculou rota. Já perdeu e reconstruiu. Já duvidou e continuou. Isso é currículo invisível. E currículo invisível constrói confiança interna. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você precisa provar para si mesmo que já entendeu o jogo. E o jogo não é velocidade, é posicionamento. O mundo respeita quem se posiciona, não quem pede aprovação. Você já não é mais aquele que espera que tudo esteja perfeito. Você já entendeu que clareza vem com movimento, que segurança vem com prática, que confiança vem com repetição. E isso muda sua energia. Energia muda postura. Postura muda decisão. Decisão muda trajetória. Existe uma nova versão sua pedindo espaço. Uma versão mais firme, mais centrada, mais estratégica, mais consciente. Mas ela só assume controle quando você decide abandonar a antiga. A antiga versão precisava de validação. A nova não. A antiga versão tinha medo de parecer ambiciosa. A nova assume ambição com maturidade. A antiga versão aceitava qualquer coisa por insegurança. A nova escolhe. Escolhe ambiente, escolhe parceiros, escolhe estratégia, escolhe ritmo. Você está entrando na fase onde você não implora oportunidade. Você constrói valor, e valor atrai oportunidade. Você não precisa mais correr atrás desesperadamente. Você precisa se posicionar com estrutura. E isso começa agora. Hoje você declara internamente: eu não sou mais a pessoa que estava apenas tentando sobreviver. Eu sou alguém que está estruturando prosperidade. E essa declaração não é gritada. É assumida. Ela muda como você anda, muda como você fala, muda como você negocia, muda como você investe, muda como você reage ao medo. Porque agora o medo não te domina. Ele te informa, e você decide apesar dele. Isso é maturidade. E maturidade é o divisor entre crescimento frágil e crescimento sustentável. Hoje, você não pede mais tempo. Você usa o tempo. Não pede mais chance. Você cria posicionamento. Não pede mais validação. Você constrói competência. E competência gera respeito. Respeito gera oportunidade. Oportunidade gera expansão. E expansão sustentável começa por dentro. Você não estava atrasado. Você estava construindo essa nova versão. E agora ela assume. Você não tinha medo de perder. Você tinha medo de crescer. Porque crescer muda tudo, muda ambiente, muda responsabilidade, muda expectativa, muda identidade. Fracassar é familiar. Grandeza é desconhecida. E o desconhecido ativa medo. Durante muito tempo você disse que queria prosperar. Mas internamente havia uma tensão. E se eu crescer demais? E se eu não souber lidar? E se eu perder controle? Esse medo é silencioso. Ele não diz, não cresça. Ele diz, talvez não agora. E o talvez não agora pode durar anos. Mas hoje, essa fase termina. Você já provou para si mesmo que suporta a pressão. Já suportou a instabilidade? Já enfrentou perdas? Já reconstruiu do zero? Já ficou em silêncio quando ninguém acreditava? Já continuou quando ninguém viu? Isso não é perfil de alguém frágil. Isso é perfil de alguém que está pronto para expandir. Você começa a perceber algo diferente. A ideia de crescer já não te paralisa como antes. A ideia de responsabilidade já não assusta tanto. A ideia de administrar mais dinheiro já não parece impossível. Isso significa que a sua identidade está mudando. E identidade é o verdadeiro teto invisível. Não é oportunidade, não é mercado, é identidade. Você só cresce até onde sua identidade permite. E sua identidade acabou de subir. Você não se enxerga mais como alguém que vive tentando. Você começa a se enxergar como alguém que constrói estrutura. E quando a identidade sobe, comportamento sobe. Quando o comportamento sobe, resultado sobe. Você não está mais em modo quem sabe um dia. Volca está em modo, é questão de alinhamento. Você já entendeu que prosperidade não é milagre. É compatibilidade. Compatibilidade entre mentalidade e nível. Compatibilidade entre disciplina e expansão. Compatibilidade entre coragem e responsabilidade. Você desenvolveu disciplina, desenvolveu clareza, desenvolveu paciência estratégica, desenvolveu leitura de cenário. Isso te coloca em outro patamar. Mas existe algo ainda mais poderoso acontecendo. Você começou a parar de se comparar, e isso libera energia mental. Energia mental liberada vira foco. Foco vira avanço. Avanço consistente vira autoridade. Autoridade interna vira confiança. Confiança vira ação decisiva. Você não está mais tentando provar que é capaz. Você já sabe que é. E isso muda sua vibração. Não vibração mística. Vibração de postura. Vibração de alguém que não pede desculpa por querer crescer. Vibração de alguém que assume que merece expandir. Você não tem mais medo de errar, porque já errou e sobreviveu. Você não tem mais medo de perder,
porque já perdeu e reconstruiu. Você não tem mais medo de recomeçar, porque já recomeçou e ficou mais forte. Então qual é o verdadeiro medo que restava? Ser grande. Mas grandeza não é arrogância. Grandeza é assumir responsabilidade pela própria evolução. É assumir que você pode jogar em outro nível. É assumir que sua mentalidade não é mais a mesma. Você não está mais confortável em pensar pequeno. Não está mais confortável em aceitar pouco. Não está mais confortável em viver no automático. Isso é sinal claro. Você está expandindo identidade. E quando identidade expande, o mundo começa a responder. Não porque o universo conspirou, mas porque você começou a agir diferente. Hoje você não espera aplauso. Você constrói valor. Não espera incentivo. Você constrói competência. Não espera validação. Você constrói posicionamento. E posicionamento consistente é inevitavelmente percebido. O que está acontecendo agora é transição. Transição de sobrevivente para construtor. Transição de inseguro para estratégico. Transição de reativo para líder da própria trajetória. E essa transição é o verdadeiro ponto de virada. Não é o dinheiro, é a mentalidade que precede o dinheiro. Você não estava atrasado. Você estava atravessando essa transição. E agora, ela se consolida. Você não tinha medo de perder. Você tinha medo de crescer. Porque crescer muda tudo, muda ambiente, muda responsabilidade, muda expectativa, muda identidade. Fracassar é familiar. Grandeza é desconhecida. E o desconhecido ativa medo. Durante muito tempo você disse que iria prosperar, mas internamente havia uma tensão. E se eu crescer demais? E se eu não souber lidar? E se eu perder controle? Esse medo é silencioso. Ele não diz, não cresça. Ele diz, talvez não agora. E o talvez não agora pode durar anos. Mas hoje, essa fase termina. Você já provou para si mesmo que suporta pressão. Já suportou instabilidade, já enfrentou perdas. Já reconstruiu do zero. Já ficou em silêncio quando ninguém acreditava. Já continuou quando ninguém viu. Isso não é perfil de alguém frágil. Isso é perfil de alguém que está pronto para expandir. Você começa a perceber algo diferente. A ideia de crescer já não te paralisa como antes. A ideia de responsabilidade já não assusta tanto. A ideia de administrar mais dinheiro já não parece impossível. Isso significa que a sua identidade está mudando. E identidade é o verdadeiro teto invisível. Não é renda, não é oportunidade. Não é mercado. E aí, você só cresce até onde sua identidade permite. E sua identidade acabou de subir. Você não se enxerga mais como alguém que vive tentando, você começa a se enxergar como alguém que constrói estrutura. E quando identidade sobe, comportamento sobe. Quando o comportamento sobe, resultado sobe. Você não está mais em modo quem sabe um dia. Volca esta M-modo. É questão de alinhamento. Você já entendeu que prosperidade não é milagre. É compatibilidade. Compatibilidade entre mentalidade e nível. Compatibilidade entre disciplina e expansão. Compatibilidade entre coragem e responsabilidade. Você desenvolveu disciplina, desenvolveu clareza, desenvolveu paciência estratégica, desenvolveu leitura de cenário. Isso te coloca em outro patamar. Mas existe algo ainda mais poderoso acontecendo. Você começou a parar de se comparar. E isso libera energia mental. Energia mental liberada vira foco. Foco vira avanço. Avanço consistente vira autoridade. Autoridade interna vira confiança. Confiança vira ação decisiva. Você não está mais tentando provar que é capaz. Você já sabe que é. E isso muda sua vibração. Não vibração mística, vibração de postura. Vibração de alguém que não pede desculpa por querer crescer. Vibração de alguém que assume que merece expandir. Você não tem mais medo de errar, porque já errou e sobreviveu. Você não tem mais medo de perder, porque já perdeu e reconstruiu. Você não tem mais medo de recomeçar, porque já recomeçou e ficou mais forte. Então qual é o verdadeiro medo que restava? Ser grande. Mas grandeza não é arrogância. Grandeza é assumir responsabilidade pela própria evolução. É assumir que você pode jogar em outro nível. É assumir que sua mentalidade não é mais a mesma. Você não está mais confortável em pensar pequeno. Não está mais confortável em aceitar pouco. Não está mais confortável em viver no automático. Isso é sinal claro. Você está expandindo identidade. E quando a identidade expande, o mundo começa a responder. Não porque o universo conspirou, mas porque você começou a agir diferente. Hoje você não espera aplauso, você constrói valor. Não espera incentivo. Você constrói competência. Não espera validação. Você constrói posicionamento. E posicionamento consistente é inevitavelmente percebido. O que está acontecendo agora é transição. Transição de sobrevivente para construtor. Transição de inseguro para estratégico. Transição de reativo para líder da própria trajetória. E essa transição é o verdadeiro ponto de virada.
não é o dinheiro, é a mentalidade que precede o dinheiro. Você não estava atrasado. Você estava atravessando essa transição. E agora ela se consolida. Você não tinha medo de perder. Você tinha medo de crescer. Porque crescer muda tudo, muda ambiente.